tocar-nos sem compaixão, tira a gente desta prisão. Arroz duro, feijão sem sal, e mais atrás vem um macarrão, parece goma de engomar roupão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre pra botar na mesa. Muito mais gente do que vocês. Poxa, gente, vocês esquecendo de nós aqui no hospital. Pessoas inválidas, precisando de chinelo, precisando de sapato para vestir. Eu não falo por mim, que a minha matéria não precisa de nada. Eu vivo do Espírito Santo de Deus. Eu vivo das minhas coisas que Deus me deu. E não, sim, do meu inimigo, que é os povos, que é a nação, que destrói, que mata, que haver guerra. Para aqui, mas no Brasil nunca haverá guerra, porque nós temos... A história do Museu de Imagens do Inconsciente é uma história singular. Este museu teve origem humilde. Nasceu na seção de terapêutica ocupacional do Centro Psiquiátrico Nacional, no Rio de Janeiro, organizada pela doutora Nise da Silveira, em 1946. A psiquiatria vigente considera o tratamento por meio de atividades ocupacionais método subalterno, mero auxiliar dos tratamentos habituais, tais como medicamentos psicotrópicos, convulsoterapia, psicocirurgia. A terapêutica ocupacional, num amplo sentido, não visa a produção de utilidades para o hospital, mas tem por meta encontrar atividades que sirvam de meios individualizados de expressão. De fato, o museu surgiu dos ateliês de pintura e de modelagem instalados em situação de igualdade ao lado de vários outros setores ocupacionais: encadernação, marcenaria, trabalhos manuais femininos, costura, música, danças folclóricas, recreação, etc. Aconteceu, porém, que a expressão livre através do desenho, pintura e modelagem, mais que em qualquer outra atividade, revelou-se de grande interesse científico por tornar menos difícil o acesso ao mundo interno do esquizofrênico, sempre hermético. Daí nasceu a ideia de organizar-se um museu que reunisse as obras criadas nesses setores de atividade, a fim de oferecer ao pesquisador condições para o estudo de imagens e símbolos e para o acompanhamento da evolução de casos clínicos através dessa expressão espontânea. O museu não cessou de crescer.
diretamente vinculado aos ateliês de pintura e modelagem, recebe cada dia novos documentos plásticos. Seu acervo, em julho de 1983, reunia cerca de 200 mil documentos, entre telas, pinturas sobre cartolina ou papel, desenhos e modelagens. No mês de janeiro de 1981, o museu foi transferido para a nova sede, um prédio de 2 andares, com instalações mais adequadas às suas múltiplas atividades. O Museu de Imagens do Inconsciente, nas palavras de Mário Pedrosa, é mais do que um museu, pois se prolonga de interior adentro até dar num ateliê onde artistas em potencial trabalham, fazem coisas, criam, vivem e convivem. Ali, com efeito, se foi reunindo ao acaso todo um grupo de enfermos esquizofrênicos tirados do pátio do hospício para a sessão de terapêutica ocupacional. Desta para o ateliê, do ateliê para o convívio, onde passou a gerar-se o afeto e o afeto a estimular a criatividade. A obra infinita eram belos olhos, de nuvem caminhante o arco-íris, mensageiro da paz. As suas cores relembram, verde, amarelo, azul, da cor de anil. Nasceu Jesus, nasceu Jesus, nasceu Jesus. Algo parece volar no milagre, algo uma chuva caída, fecunda terra. O recinto do ateliê foi muitas vezes escolhido como motivo para pinturas, o que indica quanto este lugar é significativo para os seus frequentadores. O método de trabalho do Museu de Imagens do Inconsciente consiste principalmente no estudo de séries de imagens. Pinturas de um mesmo autor, tal como os sonhos, se examinadas em séries, revelam a repetição de motivos e a existência de uma continuidade no fluxo de imagens do inconsciente. Verifica-se com frequência que essas séries contêm significações paralelas a temas míticos. Isso porque a peculiaridade da esquizofrenia reside na emergência de conteúdos arcaicos que configuram fragmentos de temas míticos. Essas pesquisas de paralelos mitológicos têm importância tanto teórica quanto prática. A tarefa do terapeuta será estabelecer conexões entre as imagens que emergem do inconsciente e a situação emocional que está sendo vivida pelo indivíduo. O trabalho no ateliê revela que a pintura não só proporciona esclarecimentos para a compreensão do processo psicótico, mas constitui igualmente verdadeiro agente terapêutico. Retendo sobre cartolinas, telas ou no barro fragmentos do drama que está vivenciando desordenadamente, o indivíduo dá forma às suas emoções, despotencializa figuras ameaçadoras. A pintura permite detectar, mesmo nos casos mais graves, movimentos instintivos das forças autocurativas da psique, buscando diferentes caminhos. A experiência demonstra que a pintura pode ser utilizada pelo doente como verdadeiro instrumento para a sua reestruturação interior. Imagens circulares ou próximas ao círculo dão forma a movimentos instintivos de defesa da psique, exprimindo tentativas, esboços, projetos de renovação. Habitualmente, a psiquiatria se detém apenas na miséria do aspecto externo do esquizofrênico, não mostrando interesse pelas imagens que exprimem suas sofridas vivências internas,
ou pela maneira como ele sente o hospital psiquiátrico e seus tratamentos. E ainda menos se interessa pelas riquezas de seu mundo interior. Com a ajuda das pinturas, descobrimos novos insights na vida psíquica dos esquizofrênicos e a prova da existência de uma pulsão criadora que sobrevive mesmo quando a personalidade se dissocia. Sem enxergar esse fator criativo inerente à psique, a psiquiatria tradicional continua falando de embotamento afetivo, deterioração, demenciação. O trabalho realizado no Museu de Imagens do Inconsciente aponta, portanto, para a necessidade de uma reformulação dos serviços médicos e da atitude da sociedade face a esses doentes, e para uma radical mudança dos tristes lugares que são os hospitais psiquiátricos. A observação clínica do indivíduo desligado do mundo exterior, sempre de cabeça baixa, em quase completo mutismo. Entretanto, desde os primeiros dias que frequento o ateliê de pintura, aquele indivíduo tão esquivo maneja pincéis e tintas com avidez, sem interrupção, durante todo o tempo em que permanece no ateliê. Preenche os dois lados de largas folhas de papel, sem deixar espaço entre as imagens que se desdobram num fluxo contínuo, libertas de toda estruturação em conjuntos pragmáticos. Pensamentos, conhecimentos escolares fragmentados, recordações de experiências vividas apresentam-se simultânea e desordenadamente imbricados uns nos outros. Predominam a abstração, o geometrismo, a esquematização.
Os psiquiatras habitualmente atribuem estas características a um processo regressivo que iria da desumanização, não figurativismo, estilização, geometrismo, até a dissolução da realidade. A expressão plástica nessa sequência estaria revelando esfriamento da afetividade, desligamento cada vez maior do mundo real. Mas eu não examinava as pinturas de Fernando sentada em meu gabinete. Eu via pintar, via sua face angustiada, via o ímpeto que movia suas mãos. Não me era possível aceitar que a pintura não figurativa significasse embotamento da afetividade, tendência à dissolução do real. Encontrei esclarecimento para as pinturas de Fernando desta fase no historiador de arte William Warringer, que em resumo diz o seguinte: se o cosmos infunde medo, se os fenômenos do mundo externo na sua confusa interligação provocam inquietação interior, é mobilizada a tendência à abstração. A arte virá retirar as coisas desse redemoinho perturbador. Por meio de processos de abstração, o homem procura um ponto de tranquilidade e um refúgio. E quando o mundo parecerá mais hostil que na vivência de estados do ser ditos estados psicóticos? As pinturas de Fernando indicam um recuo diante da realidade externa vivenciada ameaçadoramente, assim como o medo da realidade interna, talvez ainda mais perigosa. Mobilizam-se forças instintivas de defesa que se configuram em formas circulares ou próximas do círculo, abertas ou fechadas, reunindo elementos diversos em torno de um centro. São as mandalas, em suas múltiplas variedades, configurações das forças autocurativas instintivas que se opõem ao caos. Superpõe círculos, superpõe estrelas, cerca seu contorno de linhas justapostas cerradas umas contra as outras. Em revisão dessas pinturas anos mais tarde, diz que essas linhas justapostas significam ambição e acrescenta: eu sou ambicioso. Ninguém pensaria que aquele indivíduo de cabeça baixa, postura humilde, fosse ambicioso. A linguagem abstrata presta-se a dar forma a segredos pessoais, satisfazendo necessidades de expressão sem que outros os devassem. Gosta de pintar círculos, gosta também da forma oval e da linha sinuosa, que chama onda. Mas é na espiral que encontra felicidade. Gosta mais da espiral que do círculo e do quadrado. Encontra grande beleza na espiral. De fato, o movimento da espiral parece adequado para apreender o enorme turbilhão interno que sacode a psique de Fernando. A procura do ponto central nas tentativas instintivas de reconstrução da personalidade cindida faz-se de maneiras variadas. Algumas vezes, a busca do centro é um complicado percurso labiríntico ou um caminho em forma de espiral. Ele recorre ao geometrismo em esforços instintivos para apaziguar tumultos emocionais, buscando refúgio em construções estáveis. Note-se também que o geometrismo de Fernando não tem a rigidez característica das figuras geométricas construídas por outros autores. É quase sempre um geometrismo impregnado de dinamismo, do tipo do geometrismo sensível,
quente, descrito por alguns críticos de arte moderna. Fernando faz com as mãos o gesto de encaixar uma coisa na outra e diz: o geométrico ajuda a juntar as coisas. Muitas vezes ele recomeçará a luta contra o caos por meio do geometrismo, ora ganhando, ora perdendo terreno. Outro aspecto da pintura de Fernando nesse primeiro período é a estilização. O mundo externo, os seres vivos o inquietam. Compraz-se em esquematizar ao máximo os objetos, em desnaturalizar animais e homens. Esquematiza o avião, o jogador de basquete, o atleta, o acróbata e mesmo o anjo. Superpõe umas às outras essas imagens. Fernando diz: são muitas fantasias sem qualquer utilidade. Algumas de beleza, de fantasia. Depois de fazer uma, vem uma porção. Mas isso tudo tem nome certinho. Tudo isso é sabedoria que a gente não sabe. Às vezes é um significado. É só para fantasiar. Mas nem sempre é fantasia. Parece um soldado militar. Tem uma capinha parecendo um soldado. O braço virou um escudo. É qualquer soldado. Do acerto da matemática vai passando para a fantasia. Pintar vai tornar-se um recurso para arrancar coisas e seres ao tumulto das emoções e percepções que o atordoam. Procura enquadrá-los, separando uns dos outros. Isola-os para evitar que caiam outra vez no caos. Ele diz: está tudo junto dentro de um saco. Casa, frutas, bichos, tem que separar em fileirinhas. O ambiente no ateliê de pintura é acolhedor. O mundo já não parece tão hostil. Poderá agora ser mobilizada a outra constante da psique oposta à abstração, isto é, a tendência ao naturalismo. Tendência, segundo Wöhringer, tão instintiva quanto a tendência à abstração. Esta tendência busca contato com as coisas e seres vivos do ambiente. Anteriormente, já Fernando mesclava aos abstratos e geométricos elementos vivos, mostrando que esse contato é desejado e temido ao mesmo tempo e que não se fará sem dificuldades. Surgem paisagens, árvores exuberantes, casas, templos, mergulhados numa atmosfera onírica. Nós vivemos entre dois mundos, entre dois sistemas de percepção diferentes. Percepção de coisas externas, por meio dos sentidos, e percepção de coisas internas, por meio das imagens do inconsciente. Mas na condição psicótica, esses dois sistemas de percepção muitas vezes se interpenetram. Daí, mesclas de sonho e de realidade em numerosas pinturas de Fernando. Ele imagina a cidade de fadas, com suas pequenas casas de teto de goiabada, portas e janelas de chocolate, situadas entre um lago azul e arranha-céus representados esquematicamente. Era bela a cidade das fadas, mas Fernando escapou ao seu fascínio. Continuou sua busca de terras mais firmes. Vamos encontrá-lo construindo cidades para a habitação do homem. Ergue-as em torno de um centro,
bem iluminadas e de complexidade crescente. São cidades mandálicas, expressão das forças ordenadoras em atividade na psique. Prossegue o processo rumo à realidade. Começa um novo período na sua pintura. Antes não lhe importava a situação que os objetos ocupassem no espaço. Súbito surpreende pintando mesas e bandejas onde coloca adequadamente coisas diversas. Mas, para que conseguisse reestruturar o espaço, seria necessário que um tema carregado de afeto polarizasse sua atividade psíquica dissociada. Este tema foi a casa. Ele, que habitava com sua mãe pequenos quartos em casarões de cômodos, aspirava intensamente morar numa verdadeira casa, lugar íntimo e seguro. Pinta diferentes objetos pertencentes à casa. De início, esses objetos, sofá, cadeiras, instrumentos de música, apresentam-se misturados, justapostos uns aos outros, sem manterem qualquer ordem pragmática de relação espacial entre si. O tumulto de emoções que abalou a psique de Fernando desestruturou as demarcações da área espacial construída pelo ego consciente. Tomado de vertigem, ele busca o espaço cotidiano. Será uma luta difícil e lenta. Surge um dado importante. Fernando começa a assinar suas pinturas. O ego se fortalece e tenta dominar a confusão. Diante de uma tela onde móveis e outros objetos acham-se confusamente misturados, Fernando diz: É um cantinho da sala. Se estiver grande, a gente vai se perder. Redescobre um dado importante para a estruturação do espaço cotidiano: a linha de base. Linha onde as coisas que nela repousam mantêm relações significativas entre si. A linha de base será para Fernando o soalho. Ele se alegra quando pinta os primeiros soalhos de longas tábuas. Reforça-os com espessos rodapés. Toma diferentes objetos do interior da casa e pinta-os, cada um de per si, instalados sobre o soalho firme, representando um valor especial. Fernando diz, referindo-se ao candelabro: A gente vai aprendendo de ano em ano, uma coisa é separada da outra. A gente tem que saber cada parte. É para saber o valor de cada peça, sabendo o valor de cada pedacinho. Fernando continua: A gente faz um de cada vez. Chega um dia que a gente diz: agora eu vou fazer tudo de uma vez só. Depois de se fazer os 9 separados, se faz os 9 juntos. A poltrona é a melhor coisa que tem. É uma riqueza ter uma casa com uma poltrona. Depois de muitos tateamentos, consegue organizar o espaço onde mesa e piano estão situados corretamente. Uma lâmpada, instrumentos de música e um livro aberto acham-se colocados sobre 2 mesas. Cada coisa está no lugar esperado no interior de uma casa burguesa. Fernando diz que esta pintura é seu trabalho mais importante. Eu primeiro fiz um pedaço de cada canto e depois pintei tudo num quadro só. É como aprender as letras A, E, I, O, U. A gente aprende uma por uma para depois juntar e fazer uma palavra. As letras são mais fáceis de juntar do que as imagens.
As figuras são mais difíceis para ligar. Embora nesta tela móveis e objetos estejam muito próximos uns dos outros, há, porém, entre eles algum espaço livre e dispõem-se segundo critérios coerentes e pragmáticos. É a sua obra preferida, a mais importante, segundo afirma. Se o artista se compraz em explorar novas dimensões espaciais, traz sempre consigo, graças ao ego intacto, a passagem de volta ao mundo prosaico do homem comum. O mesmo não acontece quando intensa atividade do inconsciente desloca as coordenadas de orientação no espaço e no tempo, criando a possibilidade de múltiplas visões do mundo. Em casos tais, o indivíduo tomado de vertigem, o que mais deseja é recuperar os parâmetros de orientação no espaço da vida cotidiana. Por isso, Fernando dá tanta ênfase aos soalhos, às mesas, como suporte dos objetos. Fernando queria sua casa embelezada por jarros de flores e pratos com frutas. Estes motivos deram origem a longas séries de pinturas sempre trabalhadas alegremente. Surge algo novo na pintura de Fernando, uma janela aberta. Anteriormente, o mundo externo aparecia apenas em quadros de paisagens suspensos às paredes da sala. Agora, o autor revela quanto lhe é difícil esta abertura para o mundo exterior. É a janela aberta vendo a paisagem. Foi um dia de sorte. Eu tive o jeitinho de fazer uma coisa assim. Foi um dia num ano. Num dia a janela abre, mas dá muito trabalho. Geralmente eu faço a janela fechada. É porque às vezes não dá tempo. Eu não estou com vontade, não estou interessado. Eu não posso saber como é que foi. A casa de Fernando jamais existiu. Foi uma casa onírica. Ele não a sonhou vista de fora. Imaginou-a no interior à semelhança das casas ricas que frequentava com sua mãe. Paradoxalmente, Fernando reencontra o espaço da vida diária numa casa sonhada, donde se conclui que o espaço imaginário e o espaço da realidade estão estreitamente interligados. A reconstrução do espaço cotidiano acompanha a reconstrução do ego. Longos anos se passaram com melhoras e pioras pelo caminho, até que a figura humana pudesse vir tomar posição na sala da casa de Fernando. É o pianista. Ele diz: a figura só apareceu muito tempo depois. Eu já estava bem treinado e coloquei a figura, pois o piano precisava de alguém. E Mário Pedrosa sintetiza o drama da existência de Fernando. O menino pobre e rejeitado de outrora senta-se ao piano em plena sala decorada a seu gosto e dedilha os acordes triunfais da arte sobre um velho sonho desfeito e uma realidade ingrata. Pobre e grande Fernando. Compreende-se que o tema da casa haja polarizado tão intensamente o interesse de Fernando. O menino pobre habitava junto com a mãe, modesta costureira, promíscuos casarões de cômodos. Nasci na Bahia, no arrabal da Estrada da Boiada, o Oratu. Não sei. Tive uma irmã Clarinha. Mamãe mudou-se. Eu dormia no berço. Ela se mudou para a capital.
Não pode mais ficar no berço, vai para o colo. Mudou para um barracão no morro. Era uma só rua. Fiquei 1 ano sozinho enquanto a mãe trabalha. Depois veio para o Rio. Já tem dinheiro na casa da madrinha. Tinha 4 anos quando sua mãe foi trabalhar como costureira na casa de uma família em Copacabana. Ele era ainda amamentado, e sua mãe, para levá-lo consigo e comover a patroa, fazia dele muito pequenino. Recusava os alimentos e só queria o seio, a melhor coisa do mundo. Sua mãe era sua namorada, sua paixão, mas ela o abandonava, querendo que ele não mamasse mais e comesse os outros alimentos. Quanto mais demorava, mais eu aprendia, perdendo meu mundo, o mundo de mamar. A gota de leite que está sendo destruída. Nesta casa rica em Copacabana, tudo era maravilhoso. As pessoas tinham grande capacidade de afeto. Quando se encontravam e se cumprimentavam, beijavam-se e abraçavam-se com paixão. Os abraços eram apertados e prolongados. A patroa tinha 2 filhas. A mais velha estava sempre zangada. E a mais moça era bonita, boa, delicada. Era uma santa, branca, linda. Fernando amou-a com paixão. Foi ela quem lhe ensinou a pronunciar muitas palavras. Mostrava-lhe o tico-tico, brincava com ele. Essa menina se chamava Violeta. Ela inventava brincadeiras de casamento. Tinha muitos brinquedos. Vera foi para o colégio Sion. Aí não queria brincar mais. Gostava de tocar piano, andar de bicicleta, ir à praia. O pai era advogado. Ela não queria mais brincar. Só alguns passeios. Só ensinando as coisas, as flores. Não podia casar com ela sem estudar. Então o seu desejo foi estudar. Ser engenheiro para casar com a menina branca. Viu-a pela última vez quando tinha 10 ou 11 anos. Mas pensava sempre nela. Não, a apresentação de santo juntinho, o santo rico com o santo pobre, é igualzinho, então eles são um santo completo. Aí não vai dizer, né, se é o rico que vale mais ou se é o pobre, muito pobre. Na religião, né, é o que vale, muito pobre, né? A religião é de ser muito pobre, todas as religiões. Mas também, agora não tem pobre nenhum. Todos são, tudo certinho, está no rico. Os pobres não tem, né? Bom, desde que eu nasci, né? Para ir na primeira comunhão tem que se enfeitar de muita fita bonita, então senão não vai lá não. Não passa nem na rua. É tudo rico. Para fazer batizar, tem que ser todo enfeitado de rendas, coisas assim. Quando eu tinha 5 anos, lembro-me muito bem. Minha mãe dormiu com um branco. É um fato muito importante. Infelizmente, no fim de 3 dias, o homem desapareceu, levando o relógio de minha mãe e nunca mais voltou. Uma criança branca nasceu. Isso tem grande valor. Ter um irmão branco nos torna orgulhosos. As outras crianças na rua não nos humilham mais. Isso nos dá mais liberdade nos estudos. Este menino era uma joia. Fernando gostava muito do menino e sentia-se orgulhoso de ter um irmão branco, embora se sentisse abandonado pela mãe, que se ocupava muito do pequenino. Chamava-se Antônio Carlos e foi colocado na Casa dos Expostos, onde morreu não se sabe precisamente quando. Os bolos o ano inteiro e mais nada. Quer nem saber de nada, né? É assim mesmo, né? Às vezes os colégios ricos não estão brincando, não conhecem? Colégio rico? É,
E os pobres que são num silêncio sempre. Não, mas não é todos, não. Tem colégio de 1000 alunos, 1000 alunos, que era o maior silêncio também, né? Por que o pobre é no silêncio? Não, né? É todos, né? O modo antigo era tudo naquela fileira certinha, né? E não tinha era a disciplina, como chamavam, né? Certinho, né? Muitos estudos bonitos, né? Professores com muitos estudos bonitos, mas todos... até que todos os colégios usavam fardinha, né? Aos 9 anos, Fernando foi para um asilo de freiras em Petrópolis. Gente fria, feia e pobre. Muitas orações. Mas a religião não era mais uma paixão. Só gostava dos retiros. Eram 3 dias de recolhimento e piedade que davam uma sensação extraordinária de virtude. O retiro das freiras durava 15 dias. Voltavam iluminadas e ele desejaria um retiro também de 15 dias. No asilo, aprendia a ler, contar e fazer colchas de retalhos. As freiras eram severas e até batiam nas crianças. Não gostava do leite amargo do asilo. Ficou lá durante 2 anos. Eu não tinha nenhum brinquedo quando criança. Então sonhava todo dia com brinquedos interplanetários. Só tinha brincadeiras que umas crianças fazem com as outras. A gente pode fazer o que fizer para a plateia nas festas do asilo, mas não ganha nenhum brinquedo. O poder de sonhar com o que quiser, menos com o que é da terra. Mais tarde, já internado no hospital do Engenho de Dentro, diante de uma pintura feita por ele de um trevo de 4 folhas, diz: O trevo de 4 folhas representa a felicidade. Não existe. A felicidade seria ser padre. Ser padre é uma coisa extraordinária, maravilhosa. Ser amado pelo povo e estar garantido de ir para o céu. Fez os cursos primário e ginasial no Rio, em escolas públicas, obtendo sempre os primeiros lugares. Frequentou também uma escola profissional e estudou um pouco de taquigrafia. Sinais de taquigrafia vêm a aparecer depois nas suas pinturas abstratas. Quando era menino, as garotas fugiam dele. Namorava só na imaginação. Sua mãe lhe ensinou a namorar. Ela lhe aconselhava a namorar as meninas mulatas de cabelos encaracolados. Em um clube operário em Laranjeiras, as meninas o evitavam porque era preto e não sabia dançar. Sentia-se fracassado. No hospital, pintou um quadro que representa crianças brancas, mulatas e pretas brincando juntas. Fernando comenta: Isso só é possível na imaginação. Na vida real, nunca acontece. Fernando aprendia melhor e mais depressa que os meninos brancos, filhos das patroas de sua mãe. Mas Fernando comia na cozinha das casas ricas. Era marginalizado pelos colegas brancos, seja por inveja que tinham de sua inteligência superior, seja por ser pobre, mal vestido, mulato. Augusta, mãe de Fernando, depositava no filho grandes esperanças. Emitia para ele mensagens contraditórias. Você vai estudar muito, você é inteligente, vai ser engenheiro, seremos ricos, teremos tudo do bom e do melhor. Fernando, você se comporte bem na casa dos brancos. Ser branco e rico é uma grande vantagem. É preciso respeitar os brancos, senão eu perco o emprego. Fernando baixava a cabeça diante dos meninos menos inteligentes, mas que eram brancos. Fez o 1º ano do curso científico com notas excelentes. Quando cursava o 2º ano, soube que Violeta havia casado. Ela era de outro, estava tudo perdido. Seu comportamento tornou-se estranho.
repetia frequentemente. Telefonam para a escola dizendo que eu sou preto e preto não pode ocupar o primeiro lugar nem ser engenheiro. Suas notas foram diminuindo e no fim do ano perdeu os exames finais. Abandonou os estudos, desinteressou-se de tudo. Durante meses permaneceu em quase completo mutismo, inativo. Desprezou os cuidados corporais, passando a andar sujo e descalço. Fernando tem um gesto de rebeldia, o único de sua vida. Banha-se nu em Copacabana, luta com policiais. É preso por ofensa ao pudor e desacato à autoridade. Fica preso durante 6 meses, mas verificados sintomas de distúrbio psíquico, é enviado para um manicômio judiciário, de onde será removido para o centro psiquiátrico. Faz aí tratamento pela insulina e eletrochoque, sem mudança da situação psicológica. É com tais tratamentos que a instituição psiquiátrica pretende curar a psique cindida em decorrência do terrível drama vivido por esse homem. Esse drama não interessa à psiquiatria tradicional, que se satisfaz em procurar remover sintomas por métodos violentos. Em julho de 1949, Fernando teve a chance de vir frequentar o ateliê de pintura da seção de terapêutica ocupacional. Abrem-se para ele novas perspectivas. Voltemos ao tema da casa. Este tema é bruscamente interrompido quando Fernando pintava a série de frutas sobre pratos. O último quadro dessa série representa genipapos. Fernando diz: Nesse dia foi como se um ácido se estendesse da mesa para as frutas e delas para todas as coisas. Perdeu a inspiração. Não acertou mais a fazer mesas e soalhos. Passou meses lamentando ter pintado genipapos. Depois conformou-se. Perguntamos: mas o que aconteceu? Fernando respondeu: Depois desse dia, durante muito tempo, Dona Elza não foi mais me buscar para a pintura. Muito tempo para o Fernando correspondia aos 30 dias das férias de Dona Elza, na ocasião monitora do ateliê de pintura. Os genipapos são magicamente ligados à ausência da monitora. Mesmo quando Dona Elza voltou, já o relacionamento entre Fernando e a monitora não tornou a ser como antes. A frágil reestruturação da psique perturba-se, o espaço outra vez se subverte. Fernando regrediu. Outro motivo adverso vem acrescentar-se. A morte da mãe de Fernando, que vinha sempre ao hospital visitá-lo e levá-lo para passeios. Agora mergulha no caos. Dificilmente ele escaparia aos subrótulos de estado de deterioração ou de demenciação que viriam complementar o diagnóstico de esquizofrenia, tanto mais que essa regressão ocorreu quando Fernando já tinha mais de 15 anos de internamento. Sem dúvida, tratava-se de um crônico na terminologia tradicional. Quando é grave a desordenação da psique, o próprio corpo vivencia desmembramentos e a imagem corporal perde sua unidade. A pintura permite que se torne visível este estranho fenômeno. Na pintura de Fernando, veremos o corpo desdobrado, partes que o constituem separadas, a face se decompondo. Destaca os olhos, nariz, boca e escreve-lhes os nomes. A letra e a figura, diz ele, e acrescenta: vou experimentando fazer o serviço, montar e desmontar. Mostra uma pintura. São os ossos da cabeça, com certeza. Tem algum osso na cabeça que depois é pena partir. Outros ossos, o peito, as juntas,
faz uma coisa ou outra. Não é fácil fazer o resto. Compara o corpo a uma máquina. As peças de uma máquina são iguais às peças do corpo. De onde vem a energia do corpo está no mesmo lugar das molas do relógio. O pêndulo está no mesmo lugar das circunvoluções do cérebro. Onde tem o pêndulo do relógio, tem a energia do corpo. A cabeça é o pêndulo. O intestino é a mola do relógio. Onde tem a mola do relógio, tem a energia do corpo. O corpo vacila. Será preciso dar-lhe apoio. Essa pintura é um significado melhorado. É um significado de afirmação. Na hora em que está pronta, a figura bota a raiz para segurar as coisas. Fernando recorre a uma posição de recolhimento sobre si mesmo, evitando toda dispersão para o exterior. Ele comenta mais tarde essa pintura. Foi uma posição que eu estava naquele dia. Essa é uma posição bonita, ótima. Às vezes a gente descobre uma posição. É uma riqueza que nós encontramos durante uns dias. É um presente. É como uma mudinha e serve para todo mundo. Fica um pouco, mas fica uma marquinha pelo menos. É um consolo. Serve também ficar sem nada. Outra imagem fortemente introvertida. É um pensador. Não sei se tem outras coisas. Às vezes é uma outra coisa. São múltiplos os caminhos que as forças autocurativas percorrem instintivamente em tentativas de reestruturação da psique. Agora, imagens pintadas por Fernando vêm oferecer a oportunidade extraordinária de verificarmos a utilização da pintura como meio de defesa quando é grande o tumulto de pensamentos e emoções. Uma série de pinturas feitas em dias quase consecutivos nesse período de grande regressão mostram de um lado o caos e do outro lado a mão esquerda com a palma voltada para cima que ele podia olhar enquanto pintava. E a partir das linhas de sua própria mão, ergue no espaço a construção ainda insegura de figuras geométricas. Tomou como base essas linhas para construções geométricas cuja função será opor-se ao caos. Mas tais emergências de forças de defesa da psique não se mantinham por muito tempo. Rápido mergulhavam na grande dissociação. Fazia-se necessário algo mais forte para segurá-las e dar-lhes apoio. Lembrando o papel que a monitora do ateliê de pintura, Dona Elza, já desempenhara junto a Fernando, e por que essa monitora não trabalhava mais conosco, foi tentada então a experiência de colocar uma outra monitora com a função exclusiva de permanecer ao lado de Fernando no ateliê. A monitora não intervinha, não opinava sobre as pinturas. Apenas ficava ali, silenciosa, numa atitude de interesse e simpatia por qualquer coisa que ele fizesse, mesmo suas espessas garatujas. Durante mais de um mês, a situação não se modificou. Fernando fazia apenas garatujas. Mas súbito, começa a retirar do caos um novo mundo. As primeiras formas que emergem do caos, num canto de página garatujada, são pequenos círculos e hexágonos que logo se definem como cerejas. Cada dia, quando chega do tumulto anônimo da enfermaria, a primeira pintura é sempre caótica. Mas agora os traços são lançados com violência, traduzindo grande carga emocional.
São linhas que revelam um impulso de forças psíquicas em movimento desordenado, mas buscando sempre configurar formas. A presença da monitora catalisa o processo ordenador. Do caos, para surpresa nossa, surgem elementos japoneses dos quais as cerejas foram o prenúncio. Surge no ângulo superior esquerdo do papel coberto de garatujas uma forma que Fernando diz ser o penteado da japonesa. Seguem-se múltiplos elementos japoneses: sombrinha, leque, bambus, lanternas coloridas, a bandeira do Japão. Aos poucos, a figura das japonesas, ou da japonesa, tornam-se mais nítidas, mais bem estruturadas, com crisântemos decorando o vestido, sombrinhas e leques. Toda a série da japonesa caracteriza-se pela delicadeza do desenho e leveza das cores, em contraste com a maneira habitual de Fernando pintar, pinceladas espessas e cores fortes. Esta temática parecia estranha, mas logo se esclareceu quando Fernando disse à monitora que ela parecia uma japonesa. E, de fato, olhos levemente rasgados, Dona Aparecida tem distantes semelhanças com o tipo japonês logo apreendidas por Fernando. Distantes, mas suficientes para ajudá-lo a transpor ao outro lado do mundo, o Japão, a inacessível mulher amada que estava tão perto. O espaço torna-se mais claro. Surge uma pintura onde as japonesas estão à esquerda e à direita acham-se as figuras masculinas dos bacharéis com chapéu de formatura e vestes coloridas que lhes permitem fazer par com as japonesas. Súbito, interpõe-se na série da japonesa a pintura Violetas. Por que essas violetas? É uma história antiga que já foi narrada na vida de Fernando. Quando ele tinha 4 anos de idade, amou com muita paixão uma menina chamada Violeta, filha da patroa de sua mãe. Por que Fernando evocou em plena série da japonesa seu amor de infância? Vem outra pintura onde uma mulher aparece em trajes japoneses em meio a apetrechos de costura. É uma costureira, a mãe de Fernando. São assim evocados mãe e amor de infância. As pinturas subsequentes mostram que a série da japonesa perturbou-se. Algo terá ocorrido no relacionamento com a monitora. Possivelmente algo que o magoou. Pequenos indícios o denotam. Fernando retorna ao caos. As linhas são traçadas com impetuosidade e sob intensa emoção. Reaparecem japonesas, mas suas figuras multiplicam-se, esbatem-se, tendem à abstração. Há ainda tentativa de reestabelecimento do contato afetivo que se revela na pintura de japonesas em torno de uma mesa de chá. Nesse mesmo dia, pinta uma orquestra feminina japonesa. Mulheres e instrumentos acham-se tão próximos que se confundem. A série da japonesa interrompe-se com essa pintura.
Então emerge da profundeza do inconsciente a figura do dragão serpente, imagem arquetípica simbolizando o lado negativo do princípio feminino. Embora instável, o relacionamento afetivo de Fernando com a monitora levou-o a entrar em muito melhor contato com o ambiente. Sua presença constante ajudou-o a sair do caos, catalisou a coordenação de funções psíquicas e a construção de sínteses, despertou-lhe interesse pelo mundo externo. Durante a série da japonesa, paralelamente a numerosíssimas criações imaginárias, Fernando pintou paisagens bem próximas da realidade. Essas paisagens foram pintadas ao ar livre, num pequeno morro pertencente ao terreno que cerca o hospital, lugar aprazível. Fernando fez telas onde são reconhecíveis árvores, a oficina de modelagem, a caixa d'água. E não só transpõe para esses quadros objetos do mundo real através da sua rica sensorialidade, mas coisa rara, incorpora também em uma dessas pinturas figuras humanas de seus companheiros. Referindo-se a episódio de sua infância, Fernando já havia falado do poder de sonhar. O poder de sonhar com o que quiser, menos com o que é da terra. Ei-lo então partindo rumo ao cosmos, por onde já andara na primeira fase de sua pintura. Conta um sonho à estagiária Mabel. Sonhou que estava pisando numa estrela em pleno infinito, que o fazia com muito cuidado e se sentia tão bem que era algo tão especial que ele não tinha vontade de sair. Assim, quando olhou para fora, para as coisas comuns da vida, não conseguiu. Pouco depois, a propósito de pinturas de estrelas, Fernando diz à professora Ana Teresa: Antes havia a pedra lapidada. No meio dela está a estrela. Mas quem lapida a pedra tira todas as estrelas. A estrela grande é difícil de fazer, mas ela existe. Só se pode fazer estrelas pequenas, mas elas não formam a estrela grande. A estrela grande pode ser dividida em pedaços, mas os pedaços não existem antes da estrela. A estrela existe antes de tudo. Em cima da estrela se desenham círculos e em cima dos círculos borboletas ou margaridas. Fernando é subitamente arrancado a esse universo estelar. O hospital psiquiátrico de quando em vez resolve melhorar suas lamentáveis estatísticas e o caminho que encontra é dar altas mal discriminadas ou fazer transferências para hospitais de crônicos. Foi assim que no dia 12 de agosto de 1977 aconteceu a transferência de Fernando para a colônia Juliano Moreira, sem que nenhuma comunicação houvesse sido feita ao setor de pesquisa do Museu de Imagens do Inconsciente
onde a expressão plástica de Fernando vinha sendo acompanhada. Do ponto de vista da psiquiatria tradicional, apesar de sua obra extraordinária ser reconhecida no campo das artes plásticas no Brasil e no estrangeiro, Fernando continuava considerado um crônico em estado de grave deterioração, com a afetividade embotada, sem nenhuma perspectiva de trazer para a coletividade dons de qualquer espécie. Por sorte rara, lhe foi aberta a porta de uma escola que existe na colônia. Uma professora acolheu-o com bondade e lhe deu condições para continuar pintando. Também os amigos do museu o visitavam frequentemente, para que ele não se sentisse abandonado. Fernando volta ao Centro Psiquiátrico de Engenho de Dentro em janeiro de 1979. Volta num estado de anemia grave, mas sua chama criativa não havia sido perdida. A chegada de Fernando foi festiva e ele demonstrou grande alegria por se achar de novo no seu ateliê. A alegria manifestava-se em todos os seus movimentos. Pintava, tocava órgão, piano, dava passeios pelos terrenos em torno do hospital. Depois de uma curta fase de pinturas caóticas, sua produção plástica transbordou de imagens vibrantes. No dia em que chegou o piano à nova sede do museu, Fernando rapidamente pintou uma nova representação do piano e pianista. Depois desse período de efervescência e com maior proximidade do real, Fernando volta às suas preocupações cósmicas. Em 13 de julho de 1979, numa cartolina muito grande, tenta pintar uma estrela, mas nunca o papel lhe parece suficiente. Para pintar estrelas, muitas vezes Fernando junta várias cartolinas. Diz: é uma estrela muito grande. Levaram anos para fazer um Buda do tamanho de uma montanha, só com muitos anos. Mais tarde, num trabalho de modelagem, constrói uma estrela formada de múltiplas estrelas encaixadas umas nas outras. A estrela cresce enormemente e então começa sua decomposição em partes, até o completo desmoronamento. É o mesmo fenômeno tantas vezes dramaticamente repetido na obra de Fernando. Esta situação encontra paralelo nos mitos abortados de criação do mundo, quando o Deus não consegue levar a termo seu empreendimento. O Deus destrói e retoma sua obra criadora até que alcance fazer um mundo que tenha condições de sobrevivência. Segundo tradição antiga, também o Deus do povo judeu criou vários mundos e os destruiu antes da criação do mundo que o agradou, o nosso mundo. Marie-Louise von Franz apreendeu que os mitos de criação refletem como um espelho processos inconscientes e pré-conscientes que revelam esforços para a estruturação da consciência
ou o alcance de novos níveis de tomada de consciência do mundo. Acrescenta que, muitas vezes, a irrupção da esquizofrenia é precedida por sonhos, medos, visões de fim de mundo, de destruição cósmica. E, ao contrário, na saída do episódio esquizofrênico, aparecem na produção psíquica temática e símbolos dos mitos de criação, na medida em que a consciência se reconstrói e a função do real volta a afirmar-se. Nas alterações que ocorreram na psique de Fernando, não aconteceram as graves cisões que ocasionam o avassalamento total do campo do consciente pela invasão de conteúdos emergentes da profundeza do inconsciente. Mas se o ego não se espatifou, teve sua capacidade de síntese perturbada. É demasiado fraco para assumir o papel que cabe à mais alta instância psíquica de reunir seus conteúdos em unidades significativas e hierarquicamente estruturadas. Fernando falhou em levar a termo a reconstrução de sua psique. Ele, antes da psicose, já era um indivíduo profundamente ferido na imagem que fazia de si próprio, sobretudo devido a condições sociais opressoras e a contradições que dilaceraram sua infância. Todo o curso de sua vida foi demasiado trágico, e os métodos de tratamento usados no hospital psiquiátrico, paradoxalmente, massacram cada vez mais essa autoimagem e são implacavelmente hostis aos movimentos de defesa das forças autocurativas que tentam a reconstrução da psique dissociada. O ateliê de pintura do museu, incrustado como um corpo estranho no contexto do conjunto hospitalar tradicional, foi insuficiente para dar o apoio necessário ao ego frágil. A obra de Fernando mostra que ele foi um demiurgo fracassado. Suas múltiplas criações do mundo iam às vezes bastante perto da completação, mas a partir de um certo ponto, desfaziam-se e voltavam ao caos primordial. Houve tempo em que quis ser engenheiro para casar com a Vera. Mas a engenharia não gostaria de estudar. O livro de engenharia é um monte de pedras, pedras e pedras. A caldeira é de tijolos sobre tijolos, tudo igual. Aí tira o mistério do mundo. Não sei por que milagre passei a gostar da escultura e da pintura.
Nas suas constantes idas e voltas, teve, porém, Fernando o privilégio de exprimir o destino que lhe coube. O pintor é feito um livro que não tem fim.